Olá, você que me assiste, sou Jonathan Rodrigues de Oliveira, diácono da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil e trabalho como assessor de diaconia no Sínodo Nordeste Gaúcho. Compartilho com vocês algumas palavras sobre a importância da diaconia nesse período em que nós vivemos de tantas incertezas e medos em função da pandemia do coronavírus. Compartilho o texto bíblico de Marcos 10:45, que assim nos diz: Pois o próprio Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Você conhece essa palavra diaconia? Sim? Não? Em todo caso, eu explico. Primeiramente, explico que na língua em que essa palavra nasce, há diferentes formas de traduzir essa palavra. Existe a palavra doulos, que no grego significa servir em escravidão. É literalmente o servo escravo. Mas esse texto bíblico fala de diaconia, que para a concepção grega significa servir à mesa, tendo naquele contexto um significado realmente estrito a esse tipo de serviço. Com Jesus, a palavra diaconia ganha novo significado e é visto como o servir às mesas vazias. Vazias não apenas de alimento e bebida, mas de tudo que é necessário para a manutenção da vida, resgatando-as, assim, de suas situações de sofrimento, dor e desalento. Em Jesus, a palavra diaconia passa a fazer parte da sua missão primordial. E o seu exemplo, ele é sim motivador para fazer o que ele fez e faz através de nós ainda hoje, salvar vidas. Ele certamente salvou vidas para a eternidade, mas muito mais do que isso, Jesus também salvou vidas em seu tempo de ministério. Afinal de contas, ele não falava toda hora de que era importante crer apenas para ser salvo para a eternidade. Ele se preocupa em trazer sinais visíveis, concretos do seu reino, já agora, ou no seu tempo, de forma concreta, onde a vida dói, onde a vida sofre. Jesus se define 7 vezes como eu sou. Isso está escrito principalmente no Evangelho de João. Que são essas 7 vezes? Jesus, o pão da vida, João 6,48. A luz do mundo, 8,12. A porta, 10:9. Bom pastor, versículo 10, capítulo 10, versículo 14. Ressurreição e a vida, capítulo 11, versículos 25 e 26. O caminho, a verdade e a vida, 14:6. Videira verdadeira, 15:5. Nós percebemos aqui que, muito mais do que a pergunta pela eternidade, que será de paz, ressurreição e sem sofrimento, sem sombra de dúvidas, Jesus se preocupa com a vida, aqui, encarnado, nas situações de dor e sofrimento. Agora, depois de toda essa explicação, você pode estar se perguntando o que isso tem a ver com a situação do coronavírus. A resposta é simples: tudo. Nós, sim, vivemos dias difíceis. E negar a existência de um mal que assola o mundo todo é imprudência. É imprudência e eu diria ainda mais incoerência crer em Jesus Cristo, o pão da vida, a luz, o bom pastor, a vida, a ressurreição, o caminho, a videira, e ficar de braços cruzados esperando isso tudo lá fora passar. Precisamos, sim, adotar medidas de segurança e cuidado em cada ação planejada e executada, mas o exemplo de coragem de Jesus, ele é muito claro. Ele não deixa de cuidar, por exemplo, na sua época, de pessoas leprosas. E naquela época, a lepra talvez causasse tanto medo quanto hoje nós temos do coronavírus. Jesus trabalhou por 2 causas. A recuperação da dignidade humana. Não era porque a pessoa possuía lepra no seu tempo que Jesus abandonaria essa pessoa. Pelo contrário, ele entendia a sua situação de sofrimento. E a outra causa que Jesus trabalha é pela cura e por muitas vezes
nessas curas, nesses milagres que ele realizava, ele fazia duas perguntas. O que queres que eu te faça? E vai, a tua fé te salvou. Não uma pergunta, mas uma conclusão. De Jesus nós aprendemos que nunca se faz nada sem antes acolher, perguntar, mas também apontar, especialmente nesse período, para a cura, para a diaconia, para aquilo que nós podemos tornar como sinal concreto da nossa fé. Continua uma inquietação no ar. A diaconia deve e pode atuar na prevenção da doença e redução de danos que podem ser causados. Tornando isso ainda bastante prático, nós podemos hoje olhar para situações concretas que ao nosso redor carecem de cuidado. Como muitas pessoas que carecem de fome, da falta do que se vestir, da falta de condições básicas. Nós conhecemos o famoso grupo de risco do Covid-19, que são principalmente pessoas idosas, diabéticas, hipertensas, com doenças respiratórias ou em quadro de recuperação. Mas também existem aqueles grupos que são os grupos de risco velados, escondidos. Justamente essas pessoas que passam por situações muito difíceis como a fome, a falta de vestimenta. Essas situações causam nessas pessoas uma baixa da imunidade, o que coloca elas automaticamente em grupo de risco. Assim sendo, cada um dos nossos contextos possui necessidades específicas e que a diaconia pode auxiliar no cuidado, na prevenção, na cura do sofrimento. Quais são elas? Muitas vezes nós podemos realizar ações de combate à fome, confecção de máscaras e jalecos, para quem possui esse dom, então, apoio às fundações hospitalares locais, buscando saber quais as necessidades do que elas necessitam, ceder espaços para acolhimento, ou seja, se a sua comunidade ou salão da comunidade dispõe de um espaço em um local que precisa de espaço para o tratamento, para o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade ou até mesmo para atendimento de triagem, já existem comunidades fazendo isso, cedendo espaço para atendimentos de triagem ao coronavírus. Outra ação possível é ajude uma pessoa idosa para que ela não precise sair de casa para realizar suas compras básicas. Doação de sangue. Nossos bancos de sangue se encontram vazios, ou quase vazios, mas já pedem por socorro. Retornando para a reflexão, após falarmos dessa parte bem prática, eu convido a nós fazermos um olhar contemplativo. Olhem quanto resgate de vida a diaconia de Jesus Cristo nos convida a fazermos nesse tempo. Quanto diaconar temos pela frente, sabendo que o nosso testemunho acontece a cada gesto, que não apenas fala que Jesus é o pão, mas ajuda a dar o pão. Não apenas fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas vive um caminho de amor que age pela verdade e pelo cuidado com a vida. O diaconar também nos convida a não apenas falarmos que Jesus é a porta, mas abrirmos portas que conduzem ao consolo e à esperança. Não apenas nos motiva a dizer que Jesus é a videira, mas demonstra em gestos, frutos de amor e fé em Jesus Cristo. A fé concreta que se torna palpável no cuidado com a vida. Não apenas diz que Jesus é a ressurreição e a vida, mas dá sinais de que essa ressurreição e vida se mostram entre nós hoje, trazendo palavras de ressurreição aos ouvidos. Não apenas diz que é o bom pastor, mas se demonstra a igreja guiada por esse bom pastor. E não apenas diz que Jesus é a luz, mas convoca a demonstração de que, sim, nós sabemos que o coronavírus é uma sombra terrível sobre nós, mas que, acendendo a chama do amor diaconal de Jesus Cristo, em muitos pequenos sinais, logo se encontra paz, plena luz e esperança. Que a graça e a misericórdia de Deus nos fortaleçam em nossa tarefa diaconal de servir e amar, fazer o bem sem olhar a quem.